Paz do Senhor, crianças. Desculpa a voz da tia. A voz da tia Josi hoje está um pouco rouca, mas isso não vai nos impedir de adorar a Deus, né? Estamos aqui reunidos mais uma vez no culto infantil. Seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Vamos cultuar ao Senhor e aprender da palavra dele. Vamos começar louvando ao Senhor, porque o Senhor é bom e Ele merece todo o nosso louvor e a nossa adoração. Boas-vindas bem-vindo sim, boas-vindas a você, aleluia, boas-vindas bem-vindos são, venham, venham outra vez, mais uma vez. Boas-vindas bem-vindos sim, boas-vindas a você, aleluia, boas-vindas bem-vindos são, venham, venham outra vez. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Para sempre o nome do Senhor é bendito. Amém, crianças? Vamos orar ao Senhor nesse momento? Soberano Deus e eterno Pai, queremos agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua presença. Obrigada, meu Deus, pela minha vida, pela vida desta criança, desses seus familiares, de todos que sentam nesse momento para aprender de Ti, ouvir a Tua palavra e Te adorar, porque o Senhor é santo, é poderoso e maravilhoso, e é aquele que nos abençoa, que está conosco em todo o tempo. Louvado seja Deus e que nos direciona em todas as coisas. Por isso, hoje, nós Te agradecemos, Te glorificamos e pedimos ao Senhor, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Vamos lembrar o versículo que nessa série de estudos bíblicos nós estamos fazendo? Estamos memorizando? Você lembra onde está? Isso, glória a Deus, está no livro de Salmo. E qual é o Salmo? Muito bem, Salmo 122. E qual é o versículo? Parabéns, você que lembrou. Versículo 1. Então é Salmo 122, 1, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, glória a Deus. Vamos mais uma vez? Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sua vez, eu vou falar o endereço, você fala o versículo, combinado? Salmo 122, 1. Amém. Agora você fala o endereço, eu leio o versículo. Amém? Isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. E é sobre a casa do Senhor que nós estamos falando nesse período de culto infantil que nós estamos nos reunindo, né, crianças? Esse já é o quinto culto infantil que nós tratamos sobre o quê? Sobre o nascimento da igreja. Nós estudamos como a igreja se formou,
né? E aprendemos tudo começou com uma promessa do Senhor, prometendo que revestiria o povo de poder, e Jesus deu uma ordem que eles ficassem em Jerusalém e esperassem até que do alto eles fossem revestidos. E aí Deus enviou o Espírito Santo de Deus e eles saíram ensinando as pessoas. Aprendemos também como a igreja deve viver. A igreja deve viver unida, a igreja deve viver em comunhão, deve se preocupar uns com os outros, socorrer o necessitado, estar firme na palavra de Deus. Não foi isso? Aprendemos também sobre o pecado na igreja, né? Nós vimos ali na vida de Ananias e Safira como Deus não suporta a mentira. E que a mentira, ela é fruto de quem? Do inimigo das nossas almas, né? Do diabo. Então, Deus não gosta da mentira. Aprendemos também quem são os líderes da igreja. Aprendemos na Bíblia que Deus, louvado seja o nome do Senhor, direcionou ali os apóstolos para levantar homens de Deus, para dar continuidade à obra, para auxiliar na obra. Não foi isso? E hoje, tia Josi, o que nós vamos aprender? Hoje nós vamos falar sobre a igreja e eu, a igreja e você. Será que nós somos importantes na igreja? Será que a igreja nos ajuda? E aí, crianças? A igreja e nós, cada um individualmente. Como será que é a igreja na vida de cada um? E para isso, nós vamos aqui, para a palavra de Deus. Vou contar para vocês algo que está aqui no livro de quem mesmo? Qual é o livro que nós estamos estudando? Isso! Livro de Atos, hoje, né? Nós vamos estudar o capítulo 12, do versículo 1 ao 19, tá bom? Se depois você pega a sua Bíblia junto com sua mãe, com seu papai e leia a palavra de Deus, amém? Hoje nós vamos estudar, aprender sobre o livro de Atos, mas antes disso, vamos fazer oração, né? Vamos lá? Querido Deus, vamos nesse momento meditar na tua santa e maravilhosa palavra. Abra o nosso entendimento, Senhor, nos ajuda a aprender, mas não aprender simplesmente por aprender, mas aprender e colocar em prática tudo que a tua palavra tem para nos ensinar, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, o nosso coração, e que a palavra do Senhor dê muitos frutos em nós, ó Pai, e possa, em nome de Jesus, nos contagiar com a tua verdade, com o teu amor e com o teu cuidado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Então nós aprendemos que os apóstolos saíram falando, né, dos feitos de Jesus. O que os apóstolos falavam? Os apóstolos falavam daquilo que eles viam. Eles falavam dos feitos de Jesus, de tudo que Jesus tinha feito, das pessoas que Jesus tinha curado, de como o Senhor Jesus ensinou, o que ele ensinou, como a igreja do Senhor deveria viver, como nós deveríamos fazer para herdar a vida eterna, para entrar no céu, no reino de Deus. Essa é a pregação dos apóstolos. E nós vimos que muitas pessoas estavam o quê? Se convertendo. Estavam aceitando esta palavra, convidando Jesus para morar nos seus corações, se batizando. E o crescimento da igreja começou a incomodar. Um rei chamado Herodes começou a perseguir as pessoas que estavam se convertendo ao cristianismo, né? Entrando para a igreja do Senhor, ouvindo a pregação dos apóstolos e dando crédito. Então, crianças, ele começou a perseguir essas pessoas, começou a mandar prender. Ele mandou prender um dos apóstolos, Tiago. Ele prendeu Tiago e fez uma coisa muito triste com Tiago. Sabe o que ele fez? Ele matou Tiago
com a espada, matou Tiago. Nossa, crianças, foi muito triste para a igreja, sabia? E ele percebeu que aqueles judeus que não faziam parte da igreja, que não queriam que a igreja crescesse, ficaram muito contentes com isso que ele fez. Aí sabe o que ele fez? Mandou prender também a Pedro, crianças. Pedro foi preso, e ele foi preso perto de do período da Páscoa. E no período da Páscoa não podia matar ninguém. Então ele prendeu Pedro nesse período, e ele ficou esperando passar a festa da Páscoa para poder apresentar Pedro para o povo judeu e matar Pedro. Enquanto isso, ele colocou 4 conjuntos de guarda, 4 grupos de guardas para vigiar Pedro na prisão. E cada grupo desses 4 grupos tinham 4 guardas. Então aqui no primeiro tinha 4 guardas, nesse aqui também tinha 4 guardas, nesse também tinha 4 guardas, nesse aqui também tinha 4 guardas. Pedro estava acorrentado na prisão. E estava ali, naquele momento. O que vocês acham que quando Pedro foi preso, vocês acham que a igreja fez o que, crianças? A igreja ficou muito triste. Ficou desanimada, os irmãos não queriam mais se reunir. Você acha que aconteceu isso? O que você acha? Tia Josi, eu acho que eles foram interceder para o rei Herodes, foram lá conversar com o rei. Por favor, não mata Pedro não, mas Pedro só está ensinando a palavra de Deus. Você acha que aconteceu isso? Nada disso, criança. Muito bem. Você que respondeu não, respondeu certíssimo. Eles não fizeram isso. Sabe o que eles fizeram, crianças? Olha só o que eles fizeram. Eles foram orar, crianças. Eles se reuniram na casa de uma mulher chamada Maria. Vamos lembrar que naquela época a igreja se reunia na casa das pessoas, né? E eles se reuniram na casa de uma mulher chamada Maria, mãe de João, e se reuniu lá, e lá, sabe o que eles faziam? Eles oravam ao Senhor, intercediam ao Senhor pela vida de Pedro. Estavam unidos, crianças, em oração pela vida de Pedro, buscando ao Senhor pela vida de Pedro. Crianças, sabe o que aconteceu? Na noite, antes do dia em que Herodes estava pensando em apresentar Pedro para os judeus e para matá-lo, apareceu um anjo ali naquela prisão, crianças. A palavra do Senhor fala que Pedro estava dormindo. O anjo chegou, tocou no ombro de Pedro e Pedro acordou. Quando Pedro acordou, a palavra do Senhor fala, crianças, que as correntes que prendiam Pedro caíram no chão. A palavra do Senhor também fala que o anjo fala para ele: levanta, põe a sua capa, aperta o seu cinto e põe a sandália nos pés e vem comigo. Pedro levantou achando que estava sonhando, crianças, e começou a caminhar junto com aquele anjo. As portas das cadeias começaram, crianças, a se abrir. Aí você me pergunta, e aqueles soldados, tia, que estavam vigiando Pedro? Pois é, crianças, 4 conjuntos. Em cada conjunto tinha 4 soldados. Olha só, muitos homens, né? Mas nenhum deles puderam impedir o agir do nosso Deus. O Pedro saiu caminhando, crianças, atrás do anjo. A palavra do Senhor fala que a última porta se abriu, Pedro saiu daquela cadeia e quando ele estava lá fora da cadeia, na rua, ele disse assim, crianças, vou ler aqui para você, na palavra de Deus, no livro de Atos,
Que nós estamos estudando o livro de Atos, que o doutor Lucas escreveu, né? Livro de Atos, no capítulo 11, ou no capítulo 12, versículo 11, diz assim: E Pedro, tornando em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Olha só, quando ele chegou lá na rua, crianças, ele olhou assim e percebeu: nossa, não é um sonho, verdadeiramente o anjo esteve comigo e me livrou dessa cadeia. Louvado seja o nome do Senhor. Crianças, sabe para onde que Pedro foi? Pedro foi lá para a casa de Maria, onde a igreja do Senhor estava reunida em oração, crianças. Ele sabia que eles estavam orando e intercedendo por ele. Então ele foi para lá. Quando ele chegou lá, ele bateu na porta. Chamou uma menina chamada Rode, ouviu a voz dele e reconheceu. Crianças, ela ficou tão feliz que ela não abriu a porta. Ela foi correndo lá dentro avisar que Pedro estava na porta. Todos lá reunidos orando acharam que ela estava meio maluca. Mas aí eles ouviram também e vieram abrir a porta. E era Pedro. A igreja, crianças, estava em oração, intercedendo pela vida de Pedro. E o que aconteceu? Deus respondeu à oração da igreja. Deus respondeu à oração da igreja, crianças. Lembra do hino? Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração eu sei que ouve e atende. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração sempre atende. Oh, aleluia! Deus ouviu a oração da igreja por Pedro. Deus atendeu a oração da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja e eu, a igreja, crianças, se une em oração, intercede pelos seus membros, a igreja se preocupa com você, criança, a igreja ora e intercede pelo ministério infantil, de onde você faz parte, e se você faz parte do ministério infantil, significa que a igreja está orando por você. Os pastores estão orando por você, os diáconos estão orando por você, você é importante para a igreja do Senhor. E como você é importante, alguém está intercedendo por você, Deus ouve e atende a oração. Isso já aconteceu com você? Você já ficou muito preocupado com alguém, ouviu alguém em alguma dificuldade e orou por ele? Isso mesmo, ore pelos seus coleguinhas da escola, ore pela sua professora, ore pelas professoras da escola bíblica. Ore, louvado seja Deus, pelos pastores e pela tua igreja. Interceda, crianças, porque quando a gente se une em oração, a igreja se une em oração, o que acontece? Opa, caiu meu menininho. O que acontece quando a igreja se une em oração, crianças? Deus atende, Deus responde a nossa oração. Louvado seja o nome do Senhor. Você é importante na igreja. Cada pessoa que está na igreja é importante na igreja. E Deus, Ele ouve. Louvado seja Deus a oração. Se preocupa com você, se preocupa comigo. Amém, crianças? Louvado seja o nome do Senhor, né? Por mais uma vez aprendermos essa palavra maravilhosa que o Senhor neste dia fala conosco em nosso coração. Vamos orar? Querido Deus eterno Pai, queremos te agradecer por essa palavra santa e maravilhosa que o Senhor mais uma vez ministra em nosso coração. Obrigado pelos teus cuidados e pela tua direção. Fica conosco e nos ajuda, Senhor, a permanecer firme na tua igreja, conforme tudo que nós aprendemos aqui nesse período
de cultos, ó Pai amado, onde a Tua palavra foi ministrada e ensinada dentro do tema igreja, a qual eu faço parte e também sou muito importante para Ti. Ô Senhor, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Um grande beijo para você. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.